dando continuidade à nossa revisão, tá? E para finalizar os conteúdos, nós falamos também de paisagens, mudanças e permanências, tá? O que significa isso, tia? Paisagens, mudanças e permanências. Mudança, como o próprio nome já diz, as transformações. E as permanências é o que vai permanecer nessa paisagem, né? Como eu já falei para vocês, o homem precisa transformar a paisagem para quê? Me digam aí, vê se vocês sabem. Por que o homem transforma a paisagem? Né? O homem transforma a paisagem, tá? Para suprir suas necessidades, tá? Para atender suas necessidades. Então, o homem, ele precisa de alimentos, ele precisa da natureza, né? Ele precisa de um espaço para construir sua casa, sua empresa, seu prédio, não é isso? Então, ele faz essas mudanças na paisagem, tá? Para isso, ele vai mudar o quê? Ele vai mudar a cobertura natural do solo, o solo vai ser mexido, aquele solo não vai se encontrar do mesmo jeito, tá? Ele vai modificar as formas de relevo. O que são as formas de relevo? São as serras, as montanhas, né? O homem também, ele modifica as serras, a montanha, tá? Para quê? Para construir pontes, construir túneis, tá? Construir estradas, avenidas, né? Indústria. E no campo, na paisagem rural, como é que o homem pode transformar o campo? O homem pode transformar a paisagem rural ou o campo, gente, plantando, né? Por exemplo, se ele quer plantar um milharal, né? Que é uma plantação de milho, ele vai ter que transformar aquela paisagem. Se ali tem muitas árvores, ele vai cortar, né, toda aquela árvore, vai limpar aquilo dali tudo. Às vezes ele vai tocar fogo para poder limpar o terreno e aí plantar o milho, né? Então, houve ou não houve uma transformação? Claro que houve, tá? Então, ele vai também transformar para criar animais, tá? Então, todas essas paisagens, elas podem ser transformadas, ok? Então, muitas áreas são desmatadas, por exemplo, para dar espaço à construção de moradias, shoppings, rodovias, condomínios, indústrias e também para plantações e criação de animais. Entretanto, gente, quando o homem faz essa transformação, nem sempre ele quer respeitar a natureza, tá? Nós, como seres humanos, que somos dependentes, nós dependemos da natureza para tudo. Nós temos que respeitá-la, né? Eu já falei disso aqui na aula passada, que a natureza, ela não pode ser usada de qualquer jeito, né? Eu não posso destruir tudo que tem na natureza. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que preservar alguns elementos naturais. Por exemplo, se eu quero construir uma casa, por que não deixar próximo da minha casa uma árvore, né, para melhorar a temperatura ali perto da minha casa? Por que eu tenho que desmatar? Por que eu tenho que tirar tudo? Então, alguns elementos da natureza, eles podem ser preservados, tá bom? Para que não se acabe tudo, tá certo? Então, nós devemos respeitar o meio ambiente, tá? Quando as coisas são bem planejadas, gente, as mudanças na paisagem podem sim ser úteis às pessoas sem causar danos à natureza. Esse processo requer respeito, tá? Afinal, não somos os únicos habitantes desse planeta, né? Às vezes a gente suja os rios e não se lembra que naquele rio tem os peixes que depois a gente precisa comer aqueles peixes. Então, se eu sujo aquele rio, depois eu vou ter como comer aqueles peixes dali? Não, eu não vou querer, né? Porque aquela água está poluída. Então, é por isso que a gente deve evitar jogar lixo nos rios, evitar jogar lama, né, esgoto dentro dos rios, porque vai prejudicar não só a mim, o homem, mas como vai prejudicar os outros animais, tá? Então, isso também é um exemplo
tá bom? Que a gente depende da natureza, tá? Todo mundo depende da natureza, nós, humanos, os animais, as aves, tá bom? Então, nós estamos todos no mesmo lugar, nós estamos integrados, tá bom? Com a natureza. Deixa eu ver o que mais eu posso falar para vocês. Gente, agora nós vamos passar lá para atividade, lição de casa 2, tá? Porque eu acho que eu não cheguei a corrigir essa atividade. Lição de casa 2 para a gente finalizar aqui essa revisão, ok? É na página 249. Na lição de casa 2, ó, tem um assunto bem legal que é sobre os planos da paisagem. Diz assim: observe a paisagem e responda. Nós temos aqui, ó, essa paisagem. Nós temos aqui um cafezal, né? Como é que eu sei? Bem aqui embaixo dela tem o nome da paisagem, é um cafezal, ou seja, aqui é um ambiente mais o que? Urbano ou rural, né? Se tem mais verde, tem mais serras, tem menos casa. É um ambiente rural, tá? Onde fizeram aqui a plantação, o desenho de uma plantação de café, tá? Chamado cafezal, ok? Então aí nessa paisagem, gente, tá? Acompanha aí do livro de vocês. Nós temos a indicação dos planos, né? O que é que está no primeiro plano, o que é que está no segundo plano e no terceiro plano. Aí a letra A. O que você vê nessa paisagem no primeiro plano? Quando a gente olha para a paisagem, para essa paisagem aí do cafezal, né? O que é que mais chama a atenção quando a gente dá o primeiro olhar nessa paisagem, ok? O que mais chama a atenção, gente, nessa paisagem são essas arvorezinhas, tá? De verde escuro, que é a plantação de café. Então, vocês vão botar na letra A, como primeiro plano, como elementos do primeiro plano, a plantação de café, tá? Coloque aí. Letra A, plantação de café. E no segundo plano, né? O que é que a gente vê mais ao fundo lá dessa plantação de café? Depois a gente vê no segundo plano, também vemos algumas árvorezinhas, tá? Aqui, ó, já estamos no segundo plano. Vemos algumas árvores, uma casa, não é? Vemos o que mais? Uma casa, vemos um moinho, tá bom? Então, coloque aí, no segundo plano, a fazenda, vocês vão botar aqui, estão vendo a fazenda, o terreiro de secagem de café, tá? A carroça e outros, tá? Eu não consegui ver a carroça aqui, mas... Não, coloque mesmo só a casa e algumas árvores, tá bom? Capins também a gente vê. O moinho lá no fundo a gente vê também, ok? E no terceiro plano, né? O que é que a gente pode ver no terceiro plano? Terceiro plano já é mais adiante, ó, lá atrás, aqui. Terceiro plano você pode botar as serras, tá? As serras, pode botar algumas árvores, tá bom? Serras e árvores no terceiro plano, tá? E a letra B da questão, ela diz assim, que nome o autor deu a essa obra, né? Lá embaixo, como eu já falei, ó, nesse nomezinho aqui, ele diz qual era o nome da obra que ele fez, dessa arte aí que ele fez, desse desenho, né? O nome da obra, gente, é Cafezal, tá? Cafezal. Coloquem aí na atividade de vocês. Letra C, quais os elementos naturais encontrados nessa paisagem? Ah, gente, essa é fácil, né? Elementos naturais, elementos que a própria natureza nos dá, né? O que é que tem de elementos naturais aí nessa imagem, né? Nós temos os cafezais, que são as árvores, né? Essas arvorezinhas em verde. Então, vocês vão botar cafezais, tem árvores, tem morros, tem as nuvens, tá bom? Tudo isso são elementos naturais dessa paisagem.
Aí na letra D ele diz assim, e os antrópicos, né? Os elementos antrópicos que a gente pode ver. A gente pode ver aí a casa, tá? Podemos ver o moinho, tá? O moinho é aquele cataventozinho que tá lá no final, que quando o vento bate, né, ele vai girar. Então ele é chamado de moinho, tá? Nós vemos aí a casa, o moinho, né? Tem a cerca lá da casa, da fazenda, né? Então coloquem aí, tá bom? Letra E, essa paisagem foi representada tendo como ponto de observação A. Aí tem dois quadrinhos, tá? Visão frontal ou visão oblíqua, tá? Gente, visão frontal é quando eu vejo a paisagem de frente, tá? E visão oblíqua é quando eu vejo a paisagem meio de lado. Então, se a gente prestar atenção e olhar para essa paisagem, ela não é uma visão frontal. Eu não estou vendo a paisagem aqui de frente, né? A frente da casa para mim. Parece assim que a paisagem ela está meio de lado, tá? Então essa paisagem aí ela vai ser uma visão oblíqua, tá? Essa que está marcada. Desculpem, vocês vão marcar a visão oblíqua nesse segundo quadrinho, tá bom? Então, gente, finalizamos, né, o primeiro bimestre com esse conteúdo paisagem. Acredito que vocês já tenham aprendido muito sobre eles, né? Que a gente falou, debateu muito em sala de aula. Eu mostrei exemplo para vocês já estudaram, né? Fizeram a primeira avaliação sobre esse assunto. Vão fazer novamente a segunda avaliação também falando desse assunto paisagens, tá? E aí eu vou colocar na agenda quais são os conteúdos que vão cair, mas a prova vai ser bacana, tá? Vocês vão acertar, que eu sei que vocês vão, que tiraram nota boa na primeira prova, vão também tirar nota boa na segunda prova, tá? Então estudem, que semana que vem vai ter as atividades avaliativas para vocês, tá? Um abraço para vocês e bons estudos e futuramente boas avaliações, tá ok? Beijos, até mais!